Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, não se encontra casa. A esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nós se encontra casa de Deus Pai. O som da sua palavra, a solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos nele, não se encontra casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, não se encontra casa de Deus Pai. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, não se encontra casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nós se encontra casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai, meu Pai.
Graça e paz, meus irmãos, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Que alegria nós estarmos aqui nessa noite para celebrarmos mais um dia a presença do nosso Deus, celebrarmos a tão grande salvação, trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, trazermos à memória aquilo que nos orienta, trazermos à memória a substância da qual nós somos feitos, a espiritualidade que rege a nossa vida, trazermos à memória, na verdade, aquilo que nos orienta e nos fala do nosso destino, do nosso propósito, da nossa essência, da nossa origem, mas também da onde a nossa vida vai desaguar. Porque Ele é o nosso alfa, Ele é o início da nossa vida, mas Ele também é o fim, Ele é a finalidade, Ele é o destino de todos nós. Ele é o chão pelo qual nós caminhamos. Ele é a estrada, Ele é o caminho, mas Ele também é o lugar onde nós nos encontramos. Portanto, gostaria de convidar você nessa noite a orarmos ao Pai em nome do Cristo, a fim de que a gente seja guiado por Ele nesse tempo de meditação e reflexão da Palavra de Deus. Pai de toda graça, de todo amor e de toda bondade, que a Tua misericórdia, que o Teu grande amor com que nos amou, possa falar, ó Deus, ao nosso coração nesse tempo. Que a Sua graça e a Sua misericórdia com que fomos alcançados possa manifestar-se de uma forma tão profunda para que haja transformação do nosso ser, mas também de uma maneira tão simples para que haja ressignificação do nosso entendimento, para que haja um alargamento das fronteiras, ó Deus, do nosso conhecimento de Cristo Jesus. Pai, é essa oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, nesse momento os irmãos vão colocar aqui a conta da igreja, para você poder participar, para você poder honrar com seus compromissos e a gente poder honrar com o nosso compromisso enquanto igreja, enquanto povo. Louvado seja Deus, a igreja não tem parado de vivenciar o seu trabalho, a igreja não tem parado de vivenciar o seu papel enquanto igreja. Temos abençoado pessoas, temos manifestado a sua graça, temos distribuído cesta básica à vida dos outros nossos irmãos, daqueles que estão precisando, enfim, tem havido um esforço, um empenho de toda a liderança, todos os irmãos que estão empenhados em continuar a ser luz no tempo de caos e de escuridão. Então, se você desejar fazer a sua transferência, ou se você desejar procurar lá o Duda, procurar um dos nossos tesoureiros para fazer o seu papel lá, de colaborar, de partilhar daquilo que a igreja é, você pode assim fazê-lo. Meus irmãos, a gente tem meditado na Palavra de Deus sobre essa temática, vivam como filhos da luz, porque a luz é a substância pela qual nós fomos feitos. Nós somos filhos do Pai das luzes, Pai de toda luz, onde não há sombra de variação, onde não há qualquer dúvida sobre a sua essência, sobre o seu caráter, sobre quem é, onde não há nenhuma possibilidade de corrupção, ou seja, não é que nós ofereçamos sacrifícios a Ele e porque nós oferecemos sacrifícios a Ele, Ele vai nos amar a mais. Não é porque deixemos de oferecer sacrifícios a Ele ou nos revoltemos que Ele nos amará menos. Não. Isso tudo não tem a ver com a possibilidade de Deus ter alguma sombra de outra essência que não seja amor. Deus é santo, Deus é amor, Deus é juízo, Deus é justiça, Deus é graça, Deus é misericórdia. E não há nada que a gente possa fazer que vai variar isso. Nós somos filhos da luz, ou seja, nós somos filhos dessa essência. Não há nada que as pessoas possam fazer a nós que poderia mudar o que nós temos no coração, a entregar para ela, porque a substância pela qual nós fomos feitos é a graça de Deus, é a natureza de Deus,
é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus. Por isso, nós temos meditado na carta do apóstolo Paulo aos crentes de Éfeso. Porque, irmãos, é fundamental a gente trazer alguns conceitos à nossa mente para a gente não perder o que o apóstolo Paulo tem para nos falar por meio da sua carta. Em primeiro lugar, lá no capítulo 1, verso 19 e 20, Paulo diz assim para nós: "E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando os mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais." Meu irmão, eu quero que você entenda, em nome de Jesus, o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que o mesmo poder que trouxe Jesus Cristo dentre os mortos é o poder que foi utilizado para que Deus nos salvasse. Algumas pessoas às vezes pensam que a salvação na vida dela foi um mero conserto de algumas coisas que estavam erradas, alguns ajustes que a graça de Deus fez na vida dele. Não, irmão, não. O poder que trouxe Jesus Cristo dentre os mortos foi o poder que fez com que nós também saíssemos da condição de mortos. A mesma intensidade, a mesma natureza, a mesma virtude que fez com que Jesus Cristo ressuscitasse, essa mesma virtude, essa mesma intensidade de virtude, essa mesma substância divina foi utilizada por Deus para nos trazer da condição dos mortos. Por que o apóstolo Paulo está enfatizando isso? Porque ele está trazendo a consciência da igreja de Éfeso a profundidade, a grandeza do amor, da graça e da virtude de Deus que operou em nós. Por isso o apóstolo Paulo ele entra falando no capítulo 2, e a gente tem visto nessa viagem, como hoje pela manhã nós vimos, falando dessa reconciliação, do amor entre gentios e judeus, e a gente vai aprofundar um pouco mais esse entendimento agora pela noite. Paulo vai dizer em primeiro lugar que no capítulo 2, a partir do verso 1, que a nossa condição era de morto. Nós estávamos mortos, nós éramos na verdade escravos da nossa condição mortificada. Por quê? Porque éramos escravos numa cultura. Como o apóstolo Paulo diz, olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Está morto na Bíblia, nas nossas transgressões e pecados, é viver escravo de uma cultura. Muitos de nós, irmãos, se não fosse o Evangelho, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse o poder de Jesus, o poder de Deus que trouxe Cristo dentre os mortos, nós também agora nós estaríamos escravos da nossa cultura. Estaríamos sendo regidos por toda essa cultura que nos cerca, por todas as demandas culturais, por todas essas influências culturais. Seríamos escravos de cada modismo que os homens vão colocando dia após dia uns para os outros. Seríamos escravos de cada notícia que os homens vão produzindo todos os dias, por cada, entre aspas, novidades que os homens vão produzindo todos os dias e que, na verdade, são só maneiras cada vez mais sofisticadas de dar vazão a uma cultura caída e alienada. Se não fosse o poder de Jesus, não fosse o poder de Deus que trouxe Jesus dentre os mortos, até agora, irmãos, como o apóstolo Paulo vai dizer para nós estávamos escravos do poder das trevas, nós éramos escravos de Satanás, nós estaríamos escravizados pelo demônio, como ele bem disse aqui, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, irmãos, se não fosse o Evangelho de Deus, se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida, nós agora estaríamos sendo escravos de Satanás. Nós agora estaríamos sendo escravos dos demônios. Você já parou para pensar? Se não fosse o Evangelho de Deus na sua vida, se não fosse a graça de Deus sobre a sua vida,
aonde a sua vida estaria agora? Eu não estou me referindo, irmãos, a ter um casamento bom ou ter um casamento ruim, a estar empregado ou não estar empregado, a estar com dinheiro ou não estar com dinheiro, mas estou falando de uma vida completamente regida pelos espíritos malignos, uma vida completamente regida pela diabolização do ser. Aonde você estaria, apesar do dinheiro que você tem, que você poderia ter? Aonde você estaria, apesar de estar casado ou não casado? Aonde você estaria, apesar de ter saúde ou não ter saúde? Eu não estou dizendo isso. E esse estar aqui, eu não estou falando que se não fosse, na verdade, a salvação na sua vida, você não teria emprego, você não teria, na verdade, um casamento, você não teria filhos e você não teria saúde. Não, o que eu estou dizendo é onde, em que nível de mentalidade, de regência, de vida você estaria? Quem é que seria o seu conselheiro? Quem é que daria para você a direção para a vida? Pelo que você pautaria a sua vida? Porque o apóstolo Paulo vai dizer que essa morte não só significa, na verdade, uma escravidão da nossa cultura, não só uma escravidão ao império das trevas, não só uma escravidão ao diabo, mas também um escravo dos nossos desejos carnais, das nossas pulsões carnais. Meu querido irmão, se não fosse o Evangelho de Deus, nós seríamos escravos dos nossos apetites carnais, das nossas carências. E o homem regido pela sua carência, o homem regido pela sua carne, ele é um poço sem fim, ele é um poço sem fundo. Por isso que muitas vezes nós nos relacionamos com as pessoas, nós entregamos para ela, nós nos doamos para ela, e quanto mais nós doamos, quanto mais nós nos entregamos, mais elas querem, mais elas desejam, mais elas demandam, mais elas querem sugar. Porque os homens regidos pela sua carência, eles são um poço sem fundo, sem fim. Assim também seríamos nós. Em todas as nossas relações, nós estaríamos nos entregando a fim de satisfazermos as nossas carências. Casaríamos tentando buscar no outro a fonte da nossa felicidade. Geraríamos filhos tentando gerar nesses filhos a fonte da nossa felicidade. Trabalharíamos como quem está tentando buscar nesses empregos, nos trabalhos, a fonte da sua felicidade. Enfim, irmãos, um homem regido pelos seus apetites carnais, ele é um homem sem freio. Ele é, na verdade, alguém que vai cada dia mais se afundando na satisfação dos seus desejos. Ele é um homem que nunca chega em casa, ele é um homem que nunca está bom para ele, ele é um homem que está sempre querendo mais e mais e mais. O seu apetite é desenfreado, o seu Deus é o seu próprio ventre. Ele sai de um relacionamento porque ele não consegue. Ele não é um homem de entrega, ele é um homem sugador, ele não é uma pessoa de entrega, ele é um indivíduo sugador, ele está sempre tentando sugar nos seus relacionamentos, então ele sai de um, vai para outro, vai para outro, vai para outro, porque ele nunca se encontrou consigo mesmo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo a respeito dos homens que estavam separados de Deus. É essa condição que o apóstolo Paulo está dizendo: antes vocês estavam assim. Então, irmãos, a morte que Paulo está falando nesse capítulo aqui significa essas três verdades. Quais são elas? Éramos escravos da cultura que está no mundo, éramos, irmãos, escravos do diabo, éramos escravos dos nossos apetites carnais. Meu irmão, a gente tem visto como todas as ideologias que estão regindo o mundo jogam esse homem de um lado para o outro. Os mesmos homens que até pouco tempo atrás batiam palma para uma ideologia são os homens que hoje batem palma para outra ideologia. E esses mesmos homens não sabem muito bem o que pensar. Por quê? Porque o tempo todo nós estamos sendo levados para lá e para cá por uma mídia marqueteira, por um processo todo midiático, por um processo todo de visualização, e isso faz com que os homens sejam redigidos por essa cultura que há no mundo. Você está entendendo? O que eu quero dizer?
que a graça de Deus sobre nossa vida, e é isso que o apóstolo Paulo vai dizer para nós, que por tudo isso, irmãos, nós éramos merecedores da ira de Deus. Merecedores da ira de Deus. Não sei você, mas muitas vezes eu vejo na internet as pessoas falando de um outro ponto de vista ideológico e com raiva do outro ponto de vista. Não, irmãos, do raiva das pessoas, inclusive, do outro ponto de vista. Por quê? Porque aquelas pessoas acabaram sendo induzidas por um processo midiático. E agora, essas pessoas que estão de um lado estão com raiva de outras pessoas que foram induzidas por uma cultura. Só que se você mudar as posições, irmãos, é um com raiva do outro. O que eu quero dizer, irmãos? Que nós, quando vemos pessoas alienadas, quando vemos pessoas seguindo meramente uma cultura fantasiosa, uma cultura cada vez mais floreada, mais cheia de veneno, uma cultura cada vez mais bonita, estética, mas completamente venenosa, nós ficamos com ira. O texto vai dizer que por natureza nós éramos merecedores da ira de Deus. Mas o apóstolo Paulo faz algo, traz uma notícia maravilhosa. Mas Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça sois salvos. Paulo tem um fio condutor que está trazendo à consciência dos seus leitores esse entendimento. Vocês lembram que vocês eram? Vocês lembram a condição de vocês? Mas vocês viram o que o Evangelho, o que Deus, que é rico em misericórdia, o que a graça de Deus, que é maravilhosa, fez com a vida de vocês? Vocês são salvos pela graça, não há um mérito seu, não há um empenho meu, não há um empenho seu, não há um empenho daquele que está ao seu lado. Na verdade, foi a graça de Deus que envolveu a nossa vida. Na verdade, foi a bondade de Deus que envolveu a nossa vida. Por conta da sua misericórdia, por conta da manifestação do seu amor, Ele nos alcançou. Meu querido irmão, se isso não te anima, você saber a sua condição que você estava, e agora o favor de Deus que está sobre você, e agora esse favor de Deus que é através de você, talvez você esteja alienado do processo de todo o trabalho que Deus teve com a sua vida. Hoje você desfruta da graça de Deus de uma forma tão maravilhosa, mas às vezes chega a ser quase que irresponsável, porque a gente olha para a vida e acha que é fruto dos nossos méritos, dos nossos empenhos, do nosso esforço, do suor do nosso rosto, mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos crentes de Éfeso. O que o apóstolo Paulo está dizendo aos crentes de Éfeso, olha, pela graça sois salvos, vocês, isso pela fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Por quê? E aí ele continua, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não vem pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelos seus esmero. Vem pela graça de Deus, porque não há glória em você, porque antes você estava morto. Porque somos feituras suas, porque somos criação. E essa palavra criação, irmãos, significa o seguinte: nós somos o poema de Deus. A palavra criação aqui no texto grego significa poema. Nós somos o poema de Deus. Poema de Deus, realizado em Cristo Jesus para praticarmos as boas obras. Fomos feitos para a manifestação da graça de Deus, para sermos favor de Deus, para sermos a beleza de Deus, para sermos a materialização da essência de Deus aos homens, a qual, desde o fundamento de toda a criação, Ele já havia nos criado para isso. Amém? Por isso, aí agora, irmãos, nós vamos continuar a meditar naquilo que começamos na manhã, porque na manhã nós falamos sobre a amizade, sobre aquela
sobre aquilo que antes, e o apóstolo Paulo vai dizer aqui para nós, portanto, lembrem-se, e olha como é que ele enfatiza tanto isso. Olha, anteriormente, portanto, agora lembre-se, tragam a memória de vocês, tragam a consciência de vocês, o seu estado. Antes vocês eram gentios. O que é um gentio? Ser gentil, irmãos, naquele contexto, e esse é um contexto, vocês não tinham qualquer relacionamento com Deus. Vocês eram desprezados. Ser gentil é ser um cara desprezado. Ser gentil é ser um cara completamente jogado às traças. Para você ter uma ideia, na compreensão judaica da relação que eles tinham com Deus e Deus tinha com eles, um gentil, uma mãe gentil, não deveria nem ser ajudado no seu processo de nascimento, porque seria ajudar a vir ao mundo mais um infeliz desgraçado. Para você ter ideia da compreensão de um judeu a respeito de um gentil. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Antes, vocês estavam assim, vocês viviam sem essa perspectiva, vocês viviam sem essa participação. Se vocês viviam, irmãos, completamente marionetado pela cultura que rege o mundo. Mas agora não. E aí ele vai, portanto, lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircunciso pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época estavam sem Cristo. Irmãos, por quê? Por que Paulo está dizendo isso? Pela circuncisão feitas por mão humana. Porque agora, por Cristo, nós sofremos uma circuncisão do coração feita pelo Espírito Santo de Deus. Há uma cicatriz de intimidade feita pelo nosso Pai por meio do seu Espírito. O que era a circuncisão? Era quando um pai pegava o seu filho e cortava o seu prepúcio numa relação de intimidade com o seu filho. Cortava lá, pegava seu membro, pegava seu falo e numa relação de intimidade cortava ali a pele do prepúcio do seu filho. Isso expressava intimidade, isso expressava a relação íntima entre um pai e um filho, isso expressava uma relação íntima de confiança entre um pai e um filho. Da mesma forma, Deus fez isso conosco, não uma circuncisão feita por mãos humanas. Ele praticou uma circuncisão feita por mãos divinas em nosso coração. Deus Pai manipulou a sua intimidade em nosso coração. E por isso, o apóstolo Paulo diz para nós, antes vocês eram estrangeiros, alienados, irmãos. Nós vivíamos, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós vivíamos sem a perspectiva de um Redentor. Não tinha esperança de redenção para nós, irmãos. Você imagina toda a cultura helênica, toda a cultura grega, todos os panteões gregos, tantos deuses, tantas divindades, a qual delas eu pertenço, qual delas hoje eu agradeço pelo dia, qual delas hoje eu vou me reger, qual delas eu vou me seguir, eu vou me guiar. Meu querido, era isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade, vocês não tinham esperança, vocês estavam sem uma identidade, vocês não tinham uma identidade. A quem eu pertenço? A quem eu pertenço? Vem um império, me domina, e agora eu adoto toda aquela cultura do império, vem outro, agora eu adoto toda aquela cultura, eu vou perdendo todo. É interessante, irmãos, que os judeus, ao longo de toda a sua história, e isso a gente precisa ressaltar, eles sempre preservaram a sua identidade, porque eles sabiam a quem pertenciam. Mas alguém gentil, ele não consegue preservar a sua identidade, porque qualquer país dominante, qualquer cultura dominante, com seus recursos, com as metodologias da visualização, faz com que aquela cultura, aquela pessoa acabe sendo dominada por isso. E é isso que o apóstolo, antes vocês estavam assim, sendo regidos por
por uma ausência de identidade, vocês estavam sem Deus no mundo, sem esperança, mas vocês não tinham também a garantia nenhuma do favor de Deus, porque, sendo estrangeiro, quanto às alianças da promessa, vocês não tinham garantia nenhuma do favor de Deus. E o gentio, e é interessante que os judeus deixavam bem claro que nós não tínhamos nenhuma garantia do favor de Deus. Se dependesse única e exclusivamente dos judeus enquanto nação, todo gentio só estaria aqui na vida para servi-lo. Mas, meu querido irmão, Deus, com a sua rica misericórdia, com a sua rica bondade, com o seu rico amor, com a sua rica graça, Ele trouxe para nós isso, irmãos. Nós agora participamos da aliança com Deus. Meu querido irmão, isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque é em Cristo que tudo é reconciliado. É em Cristo que tudo é pacificado. E o apóstolo Paulo diz mais ainda, vocês estavam sem esperança no mundo. Meu querido, imagina viver sem esperança. Imagina viver, irmão, sem achados arqueológicos do primeiro século, onde os arqueólogos descobriram em algumas lápides, encontradas lá nas ruínas do primeiro século, algumas inscrições assim, morto sem esperança. Morto sem esperança. Imagina viver sem esperança. Imagina viver sem a esperança de que quando você partir, ou se o seu filho partir, aquilo significa eterno. Significa que nunca mais você verá o seu filho de volta. Imagina viver sem a esperança de quando a sua mãe, seu pai, que foi uma inspiração para você, nunca mais você verá. Imagina viver sem esperança achando que a vida é pura matéria e que ao final disso vamos voltar ao pó e ponto, acabou. Imagina viver assim sem esperança. Ou que vamos virar um vagalume, ou que vamos virar alguma coisa sem a consciência de si e do outro. Eu estava lendo recentemente uma notícia antiga, muito antiga, e que dizia que uma senhora de 75 anos, inglesa, foi para a Suíça e pediu para ser morta praticando a eutanásia. O que acontece lá com ela? Ela não tinha doença física, ela não tinha nenhum mal, mas ela olhou para os seus amigos mais velhos e viu todo o sofrimento que eles iriam passar e ela decidiu interromper a sua vida nos seus 75 anos de idade porque ela não queria passar por aquele sofrimento, porque ela não via sentido. Imagina, meu amado irmão, a gente passar a vida assim, sem ter esperança. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão enfrentando suas doenças sem esperança? Não estou falando de uma esperança de cura, mas estou falando que, apesar das nossas doenças, nós podemos dar significados de amor, de bondade, manifestação de graça, de possibilidade de unir as pessoas, de mostrar como é que uma pessoa iluminada por Deus consegue viver as promessas do Senhor. Você está entendendo, meu querido irmão? E ele diz, olha, mas agora vocês foram aproximados mediante ao sangue de Cristo Jesus, pois Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Ele é aquele que nos pacifica. Pacifica com quem, irmãos? Ele, o sangue de Jesus. Não foi a filosofia de Jesus, não foi a ideologia de Jesus, não foi a metodologia de Jesus que nos trouxe a paz, mas foi o sangue. Foi pelo sangue de Jesus é que passamos a ter paz com Deus. É pelo sangue de Jesus que passamos a ter não só paz com Deus, mas tendo paz com Deus, passei a ter paz comigo mesmo. Passei a ficar pacificado, sabendo que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem largura, ou profundidade, ou qualquer outra coisa, ou qualquer criatura deste mundo pode nos separar desse amor de Deus e, portanto, nada que aconteça com a nossa circunstancialidade tem a palavra final, porque estamos seguros na mão de Deus.
mas Ele é a nossa paz, não só com o Pai, não só conosco mesmo, mas também com o nosso próximo, porque nele se derrubou a barreira da inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenança, acabando com vez o direito exclusivista de uma pessoa. Meu querido irmão, aonde isso se contempla, aonde isso se consuma na igreja. Você sabe por quê, irmãos, até hoje tem essa guerra toda entre judeus e palestinos? A gente fica horrorizado com as nossas favelas, mas se algum dia você tiver uma oportunidade de saber a fundo lá toda a história, todo o contexto e a atualidade, você vai ver quanta covardia acontece com o povo palestino. A miséria que eles vivem, e de um lado uma extrema riqueza, e do lado uma extrema pobreza e miséria, morte e destruição. Isso é desumano. Isso é desumano. Deus não elegeu Israel e colocou numa redoma e os demais não, irmãos. A falta desse entendimento faz com que as pessoas ainda cultivem a inimizade. A falta desse entendimento, inclusive, faz com que muitas igrejas coloquem a bandeira de Israel lá como se existisse a possibilidade de Deus colocar Israel e a igreja. Não, irmãos. Só existe no plano de Deus hoje a igreja, e essa está em busca dos seus irmãos, das suas partes que estão espalhadas, perdidas pela face da terra na sua condição de pecado. Quero, irmãos, terminar a minha fala dizendo o seguinte para você: em nome de Jesus, Ele reconciliou. O objetivo dele era criar em si mesmos dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Meu querido irmão, o que Deus fez conosco foi nos fundir, nos fazer um. Não existe menor possibilidade de a gente viver a vida com Deus individualmente. Eu tenho insistido, eu tenho repetido isso, tenho batido nessa tecla, porque Deus não tem nenhuma palavra para mim, Deus não tem nenhuma palavra para você. A palavra de Deus é dirigida a nós, sua igreja. A palavra de Deus é dirigida a nós, o seu povo. A palavra de Deus é dirigida a nós, o seu poema. Nós somos o seu poema, escrita, não por mãos humanas, não com tinta humana ou criada pela química. Na verdade, nós somos o seu poema, escrito pelo sangue do Cordeiro, enviado ao mundo. Nós somos uma carta enviada ao mundo. E essa carta é uma carta de amor. E porque é uma carta de amor, ela se funde, ela é um todo. Não sou mais eu, irmão. Eu morri, você morreu em nome de Jesus. Meu querido, que esse amor, que essa compreensão do Evangelho, que essa graça de Deus possa lhe ajudar, possa transformar o seu entendimento, para que você não viva mais para si. Para, em nome de Jesus, de correr atrás do seu projeto, porque o texto diz que ele reconciliou com Deus os dois, ele trouxe os dois para o seu conselho. E quando nós fomos trazidos para o conselho de Deus, nós vimos agora que o conselho de Deus é que a gente fosse uma família, é que a gente vivesse unidade. Abandone os seus planos individuais. Comece a orar ao Senhor em nome de Jesus para ouvir os planos de Deus. Comece a orar ao Senhor em nome de Jesus para ver o que Deus deseja para nós enquanto seu povo. Comece a orar ao Senhor não apresentando suas queixas, não apresentando suas vitimizações, mas comece em nome de Jesus a orar apresentando uma comunidade. Senhor, eu vim falar aqui sobre o povo do Senhor, eu vim falar aqui sobre a sua igreja, eu vim falar aqui sobre a humanidade, sobre aqueles que o Senhor criou. O que o Senhor deseja com a minha vida? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Assim como Moisés, irmãos, disse para o Senhor, olha, se o Senhor não for conosco, o Senhor risca o nosso nome da sua vida. Assim como Paulo se angustiava, olha, eu desejaria perder a minha salvação por amor dos meus irmãos. Se isso fosse trazer a salvação aos meus irmãos, meu querido, há uma angústia em todo homem de Deus, e a angústia no coração de todo homem de Deus não é salvar a si mesmo, não é salvar os seus pertences, mas toda angústia no coração de um homem de Deus é, na verdade, salvar aqueles que estão à sua volta, manifestar o amor de Deus àqueles que estão à sua volta. Que esse seja o Espírito, que esse seja, na verdade, essa seja a sua oração, que essa seja a sua mentalidade que regerá a sua vida. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado por toda a sua palavra ministrada nessa noite em nosso coração. Que o Senhor continue a nos guiar, que o Senhor continue a nos iluminar, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você, um grande abraço e fique com Deus em nome de Jesus.